Se tratando de vendas do Nintendo Switch, foi o pior ano da história da Nintendo desde o lançamento do console. E quem tá dizendo isso não sou eu, Diego, hater da Nintendo, como você deve estar pensando aí, caso você não goste de ouvir as notícias negativas da Nintendo. É ela própria que tá dizendo isso, que anunciou isso no resultado dos últimos 3 meses de venda. Mas não tem só coisa ruim não, vem nesse vídeo aqui que eu vou explicar o porquê que tá ruim desse jeito, mas eu também vou falar as coisas boas, os recordes que a Nintendo também bateu nesse mesmo período. Bora pro vídeo que eu vou explicar tudo, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, que é a casa da Nintendo do YouTube brasileiro. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para poder falar do resultado dos últimos 3 meses e, consecutivamente, dos últimos 9 meses referente às vendas da Nintendo no geral e do Nintendo Switch, seus jogos, que a Nintendo acabou de divulgar, né? Então, eu vou falar aqui de vendas sumariamente entre abril de 2024 e dezembro de 2024. Então, a Nintendo vai pegar esse intervalo, vai falar quais foram os resultados, né? Atualizado com os últimos 3 meses que ela não tinha dito ainda, e vai comparar com o ano anterior e os anos seguintes. E nessa comparação, a própria Nintendo chegou à conclusão de que, em vários aspectos, é o pior ano da Nintendo desde o lançamento do Nintendo Switch. Eu quero explicar isso aqui pra vocês, mostrar também outras coisas referente a que tudo indica que a Nintendo está demais, precisando demais de um novo console, que seria o Nintendo Switch 2, né? E novos jogos exclusivos para esse console, para que aquele gráfico de venda que foi lá pro pé volte pra cima. Eu acho que a Nintendo já deveria ter feito isso há um tempo atrás, para não deixar esse gráfico cair, mas ela achou melhor fazer desse tipo, dessa forma, e eu acho que não foi tão ruim assim, porque a própria Nintendo tá contente com isso. Ela fala que os números que vou mostrar aqui pra vocês, que ela mostrou, são números de queda, de fato de queda, mas são números que estão muito bons para um console que tá no seu 8º ano de vida. E ela tá certa, ela não tá errada quanto a isso não. Então bora lá, galera, deixa eu mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo aqui agora, simbora. Vou transicionar a tela, 1, 2, 3 e... Estou aqui no site digplaynews.com, ou para você acessar mais fácil o canal digplay.com, que é o site de notícias do canal Digplay, tá? A notícia já tá toda aqui dissecada, toda bonitinha, toda informada, então se você quiser ver aí em formato texto, utilizar como base para qualquer outra coisa, só entrar aqui no site, tá tudo lá bonitinho escrito, tá? Porém, eu quero usar o site oficial da Nintendo, quero comentar algumas coisas em cima. Falando de vendas totais do Nintendo Switch Hardware, console. Até dia 31 de dezembro, o Switch passou da marca de 150 milhões de unidades, o que significa mais de 4 milhões comparado com os últimos anúncios, né? Nesses últimos 3 meses, outubro, novembro, dezembro, o Switch vendeu mais de 4 milhões, que é pouco para uma época de final de ano, mas é muito para um console que está há 8 anos no mercado, tá? Falando de venda de jogos, Mario Kart sempre na liderança, vendeu aproximadamente um pouco mais de 3 milhões de unidades nesses últimos 3 meses, tá? E a ordem é a mesma, Animal Crossing em segundo, terceiro Smash Bros, quarto Zelda Breath of the Wild, quinta Mario Odyssey, sexto Pokémon Sword and Shield, sétimo Scarlet Violet, oitavo Tears of the Kingdom, nono Mario Party e em décimo Super Mario Bros. U Deluxe. Os outros jogos venderam entre 500 mil ou um pouco menos nesses últimos 3 meses, tá? Só o Mario Kart 8 realmente que foi o queridinho, como sempre é, e vendeu mais de 3 milhões de unidades. Partindo aqui para o slide de apresentação da própria Nintendo, tá? Vamos lá. Eu quero falar de alguns slides chaves. Eu quero começar pelas vendas consolidadas. Essas vendas consolidadas é tudo, tá? Não é apenas videogame, é tudo. A Nintendo teve uma queda de 31,4%. Falando de videogame, a queda foi de 31,7%. Maior do que a média. Ou seja, videogame foi o maior... É o maior mercado da Nintendo, né? Então foi o maior motivo da Nintendo ter essas quedas de venda, tá? Relacionados a mobile, menos 33%, e outros, ela teve um acréscimo aí de 27,6%, beleza? Outros são outras coisas, galera. Outras coisas além de mobile, IP. A Nintendo tem um monte de coisa. Tem loja da Nintendo, tem parceria com outras marcas para poder vender produtos. Então, assim, nos outros, que é bem menos, né? Você vê aqui na quantidade de ien ganho, ela tá crescendo, mas tudo que é referente a videogame, ela tá caindo, beleza? Passando aqui pro próximo slide, que é um slide muito importante, que é o de previsão. Por que esse slide é importante? Porque a Nintendo mais uma vez diminuiu a previsão de vendas dela
daqui pra frente, já que ela tá vendo que ela tá vendendo cada vez menos. E o que ela previu no início desse ano fiscal não tá batendo com o que as vendas propriamente ditas está acontecendo, né? Vamos lá. A previsão anterior da Nintendo era de 13,5. No último trimestre, que eu trouxe o resultado para vocês, ela baixou para 12,5. E agora está baixando para 11. Então é um decréscimo de 2,5 milhões de quantidade de Switch vendido entre abril de 24 a março de 25, desde quando ela previu, não sei mais como é que é em português certo, agora eu tô na dúvida, tá? Então teve essa diferença aí, tá? Software também caiu nesse trimestre 10 milhões, eu não lembro quanto foi do último trimestre. Então a Nintendo tá reajustando de forma realista, conforme ela tá vendo que tá vendendo menos, ela tá reajustando a previsão para vender menos no total. Por que que a Nintendo está vendendo menos? Qual é a justificativa da Nintendo? Ela já falou que é porque tá no 8º ano do console, então já vem se notado, né, como eu falo aqui que ela tá em queda livre, a própria Nintendo diz que as vendas ano a ano, nos mesmos intervalos, estão caindo. E é normal, porque tá no 8º ano do console, porém ela diz que tá muito bem para o 8º ano do console, tá? E aí eu vou te falar mais, que ela fala mais pra frente, que a Nintendo não tá falando aqui especificamente nesse slide. Muito se dá pela questão de que ano passado a gente teve 2 grandes System Sellers. O que são System Sellers? Jogos que vendem console. Zelda Tears of the Kingdom e Mario Wonder. São 2 porradões que faz vender console, faz vender jogo, faz os números ir lá pro alto. Não tivemos isso nesse ano fiscal até agora e nem tem isso previsto para ter até o final de março, tá? Então assim, isso é uma coisa que puxa muitos números para baixo, porque a Nintendo teve pouco jogo de expressão enorme que mexe com a indústria como teve no ano passado, tá? E a própria Nintendo fala que a venda de console diminuiu porque ela também não lançou tantos bundles e edições especiais quanto no ano passado. Beleza? Bora pro próximo slide aqui pra gente entender um pouquinho melhor como funcionam as coisas. Vamos para esse aqui agora. Aqui a Nintendo tá dividindo por hardware, por console e por software, tá? Teve um decréscimo de 30,6% nas vendas de console no geral, sendo o maior, o que caiu mais foi o OLED, o que é compreensível porque o OLED é o que vende mais. Então se é o que vende mais, geralmente ele vai ser o que cai mais, tá? E de software, de vendas de jogos, uma queda de 24,4%. E aí aqui ambos eu já expliquei, Tears of the Kingdom e Mario Wonder influenciam muito, e os bundles também. Se tratando de software, o que a Nintendo vendeu de million sellers, ou seja, que ultrapassou a marca de milhões de unidades. De jogos da Nintendo, foram 12 títulos, entre títulos novos, como Mario Party Jamboree, Zelda Echoes of Wisdom, que ela tá mostrando aqui como exemplo, e títulos antigos, Mario Kart Deluxe e Nintendo Switch Sports, que passou a marca de 5 milhões de Mario Kart e de 2 milhões de Nintendo Switch Sports. Lembrando, a gente tá falando de abril a dezembro, tá? Não são só dos últimos 3 meses. Abril a dezembro, ok? Então são 12 títulos da Nintendo no geral, contando jogos novos ou jogos antigos. E de third party foram 7 títulos que ultrapassaram a marca de milhão. E aí ela não especifica quais que foram novos, quais que foram antigos, tá? Aqui é um número interessante, voltando para o número de hardware. E aqui que entra o ponto que eu falo pra vocês, que a Nintendo, ela tá vendendo menos, ela tá na pior fase dela desde o lançamento do console. Se você pegar esse gráfico aqui, você vai ver que a venda total de hardware, a venda total de console da Nintendo é menor do que todos os outros anos anteriores. Todos eles. Comparado no mesmo período, abril a dezembro. Todos os anos anteriores. Todos. Entende? Então, esse ano, para a Nintendo de 2024, tratando a venda de videogame, console e hardware, foi o pior ano da história da Nintendo. O pior, tá? Porém, se tratando de usuários ativos, é o melhor ano da Nintendo e só cresce. A Nintendo está com 129 milhões de usuários ativos. O que são usuários ativos para a Nintendo? São os usuários
que tem uma conta vinculada à conta Nintendo, né? A Nintendo Account, que jogaram algum jogo no intervalo de 12 meses, né? De janeiro a dezembro de 24, e que estiveram conectados à internet. Que a Nintendo conseguiu pegar esse dado porque eles estavam conectados à internet. Então, se você tem uma conta, se tem um usuário no Switch vinculado a uma conta Nintendo, conectado à internet, se você abriu pelo menos um jogo entre janeiro e dezembro de 24, você tá dentro desses 129 milhões. Isso é coisa pra caramba. O Switch chegou a 150 milhões. E ele tem uma base ativa de 129 milhões de usuários. É coisa pra caramba, tá? Esse número pode ser mascarado por quê? Ah, porque eu tenho um Switch com mais de uma conta Nintendo que acessa. Sim. Mas não deixa de ser um usuário ativo. Assim como a gente tem mais de um usuário ativo dentro do mesmo Nintendo Switch, a gente tem também um usuário tendo mais de um Nintendo Switch. Então acaba fazendo um equilíbrio ali, tá? Passando para esse slide aqui que é muito importante. Esse aqui é a questão de venda de jogos. E aqui a gente consegue ver que entre abril e dezembro, no total de venda de jogos, esse é o segundo pior ano da Nintendo. Só perde para o primeiro ano. Se tratando de outros anos, a Nintendo é o segundo pior ano, é esse agora. Tá? Só no ano de lançamento do Switch foi pior. Comparado no mesmo intervalo. E aqui nós temos os números. Aí esses números aqui são do último trimestre, acredito eu. De outubro, novembro e dezembro. 3,4 milhões de Zelda Echoes of Wisdom. 5,6 de Mario Party Jamboree e 1,4 de Mario Luigi Brothership. Eu fico feliz com esse número e triste ao mesmo tempo. Feliz porque passou de 1 milhão, então o jogo cansou de se pagar. Triste porque isso é pouco para uma franquia que tá voltando, né? 150 milhões de base, tipo, 1% comprou o jogo. 1% da base do Switch comprou o jogo. Eu entendo, é um jogo de RPG, é um jogo que não tem tanto apelo, mas ainda é um jogo do Mario. É o suficiente pra ter outro, mas não deslanchou pra caramba. O Zelda também vendeu bem abaixo, se a gente voltar aqui, o total do Zelda, porque o Zelda só em setembro. Então o total dele é 3,91 milhões, mas mesmo assim, é pouco pra uma franquia Zelda. Caracterizando uma coisa que eu já falo muito pra vocês. Os jogos 2D não têm o mesmo peso dos jogos 3D, seja de Zelda, seja de Mario. Quer ver um exemplo? Mario Wonder não tá nesse top 10. Quem tá é Mario Bros. U Deluxe. Ah, Diego, mas o Mario Bros. U Deluxe tá mais tempo no console, então teve mais tempo pra vender. Sim, teve mais tempo pra vender. Só que o Mario Wonder saiu quando a base instalada do console tava muito maior do que a do Mario Wonder, do Mario U Deluxe. Então, assim, se quiser de curiosidade, o Mario Wonder tá por volta de 15 milhões, tá 3 milhões abaixo desse cara aqui. Porém, ele tá com 15 milhões. O Mario Odyssey tá com 29 milhões. Mais de 10 milhões acima. Então, assim, uma coisa que a galera... Teve uma discussão comigo na internet, que eu falei isso há um tempo atrás, que Mario Wonder não era jogo grande, quando eu vi primeiro. Depois eu quis dizer que, para o olhar de muita gente, o Mario Wonder não seria jogo grande, porque se trata de um jogo de plataforma 2D. E a minha comparação era com jogos 3D, principalmente Mario Odyssey. Eu quis mostrar pra galera que os Marios 3D vendem muito mais do que o 2D. Faz tempo que o 2D vendia mais do que o 3D. E isso se aplica pra Zelda também. O Zelda Echoes of Wisdom, por mais que seja um jogo da franquia Zelda, é um jogo de visão isométrica 2D, que a gente chama, entre aspas. Não tem o mesmo apelo do que o 3D. E quem foi o System Seller? Quem foi o jogo que mais vendeu nesses últimos 3 meses da Nintendo? Super Mario Bros. Jamboree. Que eu falei em alguns vídeos meus, falei na internet, que era um grande jogo da Nintendo, que era um grande system seller da Nintendo, e teve a galera que fez chacota comigo. Porque eu não falei que Mario Wonder era grande jogo, falei que o Mario Party Jamboree era grande jogo, né? Tanto esse jogo é um grande jogo, tanto que ele é um system seller, que eu vou mostrar aqui pra vocês esse slide, que a Nintendo se orgulha de mostrar, que ele é o jogo da franquia Mario Party que mais vendeu rapidamente no Nintendo Switch.
Lógico, isso se dá porque a base instalada é maior no lançamento desse jogo, então tem mais base para poder vender, mas ele bateu esse recorde. O Mario Party Superstars vendeu menos e o Super Mario Party vendeu menos. E a gente tá falando de Super Mario Party, um jogo que tá aqui no top 10. Na nona posição, com 21.10. Tô dizendo que o Mario Party Jamboree vai vender esses 21 milhões? Não sei. Mas tem potencial. Não sei por quê, porque Mario Wonder também foi o jogo de Mario mais vendido rapidamente, porém não configura ainda no top 10. Tá abaixo de Mario Bros. Deluxe e abaixo de Mario Odyssey. Mas eu só quero enaltecer o quanto, quando eu falei que Mario Party Jamboree era o grande jogo da Nintendo pra esse ano, e era um grande jogo da Nintendo, e era um grande system seller, mais do que Zelda, é porque os números mostram isso, a história mostra isso. E agora a Nintendo tá divulgando se tornar real. É realmente isso que aconteceu. Tá? Pra finalizar aqui esses números, galera, vendas digitais teve um decréscimo de 29% num total de vendas digitais, tá? Porém, quando a gente trata de assunto referente a apenas números referente a produtos que seja só digital, jogos que só vendem de forma digital, DLC, Switch Online, etc., teve um acréscimo de 2,9%. Botando na balança que 51% de todas as vendas do Switch são digitais. Ah, Diego, então tá vendendo mais jogo digital do que físico? Tá 51 para digital, 49 para físico. Não, porque dentro desses aqui, é que eu falei, desses 51 tem conteúdo que é só digital. DLC, Switch Online, etc. Quando a gente fala de jogo que tem digital e físico, o físico ainda é preferência da galera, tá? Calendário de lançamento. Ainda temos a mesma coisa. Xenoblade Chronicles X para dia 20 de março, Pokémon Legends EA e Metroid Prime Beyond para 25, nada além disso, tá? Se tratando de Switch 2, só 25 também, nenhuma informação até agora, mas a Nintendo não divulgou a sessão de perguntas e respostas que deve ao ar ainda essa semana ou semana que vem, com todos esses detalhes. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de tudo que a Nintendo mostrou aí referente às vendas dos seus consoles, softwares, etc. Nintendo está em queda livre. Tivemos recordes como o Mario Party Jamboree, mas ela mesma sabe que ela está vendendo muito menos do que ela imaginava, tanto que ela diminuiu a previsão, né, de novo pela segunda vez desse ano fiscal. E vamos esperar pela reunião de investidores para ter mais informações referentes ao Nintendo Switch 2, tá? E uma Direct pode acontecer a qualquer momento de números referentes de lançamentos e informações referentes ao Nintendo Switch agora. É isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, @canal GPlay no Twitter, Instagram e no Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!